Para tudo que você está fazendo agora, se você é alguém que está acompanhando esse caso envolvendo o esposo da cantora gospel Heloísa Rosa. Muita gente está acompanhando esse caso desde o começo, desde o ano passado, quando o Chico Gospel pela primeira vez falou sobre esse assunto, o caso em que o Marcos Grubert foi acusado de abusar de uma criança de apenas 5 anos, que era filha de quem naquela época era a assessora da Heloísa Rosa. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Esse ano o Marcos foi preso, né? E acabou solto. Depois você tem uma live do pastor Irineu Grubert, que é o pai do Marcos. E aí, todo mundo sabe o que está acontecendo, a gente já sabe o nível que está essa situação. Há quem diga que o Marcos voltará a ser preso, há quem diga que talvez a justiça americana não consiga encontrar provas o suficiente para prendê-lo. E também há quem acredite que a influência do Irineu é muito forte lá na Flórida e por isso o filho talvez não seja condenado pelo que está sendo acusado. Isso é muito grave. Agora, por outro lado, nós temos um alerta que foi emitido pelo pastor Anderson Silva a respeito da igreja Alcance, que é presidida pelo pastor Luciano Subirá, uma grande liderança, uma importante referência no Brasil e alguém que dificilmente você vê envolvido em polêmicas. É por isso que a gente tem muito cuidado quando a gente trata sobre esses nomes, né? Esses nomes que estão ali bem à margem de qualquer polêmica. Não aparecem muito nesse contexto, como é o caso do Luciano Subirá, e a gente vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos e mostrar para vocês algumas coisas. É por isso que eu preciso muito da sua atenção redobrada ao assistir esse vídeo. Se você puder, além de, obviamente, já deixar o teu joinha, já deixar o teu like, manda esse vídeo para mais 2 ou 3 pessoas, para que mais pessoas possam assistir esse vídeo de hoje e possam tirar as suas próprias conclusões. Eu não quero ser, de qualquer forma, influenciado pelo que falou o Anderson Silva ou pelo que a gente acha. A gente vai mostrar para vocês fatos. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Trazer para vocês informações, mas também mostrar documentos. É por isso que é muito importante que você fique muito atento, que você assista esse vídeo até o final, porque a gente vai trazer informações extremamente relevantes que talvez alguém ou ninguém, né, ainda tenha falado sobre esse assunto aqui na plataforma. Beleza? Vamos em frente? Não esquece, deixa o teu joinha e já compartilha para pelo menos 2 ou 3 pessoas. Bom, eu quero começar do ponto em que em 2010, uma jovem, ela foi abusada, segundo ela, né, ela disse ainda esse ano, agora em 2024, que em 2010 ela foi violentada pelo Marcos Grubert. E eles estavam, obviamente, aqui no Brasil, isso não aconteceu lá nos Estados Unidos, e naquele momento, no contexto da igreja Alcance, segundo ela, a igreja enviou uma mulher chamada Ilza. Essa Ilza, depois ela vai aparecer nesse episódio lá de Orlando. E a Ilza esteve no local, deu apoio, um apoio bem ambaçando, mas não resolveu muita coisa. Moral da história, a jovem foi levada para casa, a igreja não teria estimulado de forma nenhuma ela a denunciar. A Heloísa Rosa é denunciada na justiça, na polícia, né? A Heloísa Rosa, que é a esposa do Marcos, já eram casados naquela época, ficou sabendo desse episódio e também não fez a mínima questão, o mínimo esforço de procurar a polícia ou de levar, de alguma forma, a jovem para denunciar na polícia ou, enfim, denunciar o próprio marido. Não fez, não se soube disso, nunca se soube disso. Beleza? Esse é um assunto que certamente você já está a par. Isso passou na Globo, passou em diversos portais, foi publicado em diversos portais na internet e também em vários programas de televisão aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Então isso é uma informação que todo mundo já sabe. Beleza? 2010, Igreja Alcance, nada fez, nada foi feito. E daí, por isso, né, que o pastor Anderson Silva também cita a negligência da Igreja Alcance naquele episódio que nada fizeram. Bom, passaram-se pelo menos 9 anos. E desse episódio que aconteceu em 2010, nunca mais se ouviu falar de supostos crimes cometidos pelo Marcos Grubert, mas em 2019, o Paulo Subirá, que vem a ser irmão do Luciano Subirá, está lá em Orlando, já com 1 ano da sua célula, né, a célula da Igreja Alcance. Eles chegaram lá segundo o local, e agora vamos para o site aqui, eu quero te mostrar isso aqui. Já em 2019, segundo o site da Igreja Alcance Orlando, vai acompanhando o Brasil, presta bem atenção no que eu estou te mostrando aqui. O site mostra o seguinte, sobre nós diz assim: em agosto de 2018, os pastores Paulo e Juliana Subirá deram início a Alcance Orlando,
de uma célula familiar que já funcionava desde maio de 2017. Ou seja, eles estão lá em 2017, em 2018 eles mesmos, né, assumem essa célula. Provavelmente a célula já era tocada ali por alguns membros, por alguns fiéis, mas aí em 2018 eles deram início ao Alcance Orlando através dessa célula em 2018, agosto de 2018, beleza? Mas a igreja Alcance Church Orlando não poderia ser somente uma célula. Nesse episódio, nesse momento, né, de 2018, 2019, você está tendo aquele boom de migrações de igrejas brasileiras que queriam ter uma fatia do mercado evangélico na Flórida, sobretudo ali em Orlando, né? Muitos novos ricos migrando para lá, e você tem que abraçar essa fatia e atender essa demanda de alguma forma. E aí o Paulo e a Juliana chegam em Orlando nesse contexto. Mas eles precisavam deixar de ser uma célula e se tornar uma igreja, né? Uma companhia, uma empresa. Para isso acontecer é muito burocrático. Então, tem uma manobra jurídica que é feita e não é de forma nenhuma crime, é completamente natural, comum, acontece inclusive no Brasil com empresas e tudo mais, que é você pega, por exemplo, você tem um pastor que abre uma igreja em Orlando, passa por todo o trâmite burocrático para abrir a igreja e etc e tal, mas aí depois de uns anos ele percebe que, pô, não dá para mim, não estou conseguindo bancar o aluguel, enfim, qualquer tipo de justificativa. E o que esse pastor faz? Ele passa para uma igreja que queira abrir a igreja lá, alguém que queira lidar com esse tocar o ministério, né? Tocar o barco. E foi o que fez uma pessoa que é uma figura central em toda essa polêmica que a gente vem acompanhando, que é um rapaz chamado Irineu Grubert. O pastor Irineu Grubert, que vem a ser o pai do Marcos Grubert, abriu a igreja, o ministério, inclusive é o nome dele, Ministério Irineu Grubert, em 1997, na Flórida. Então, ele fica com essa igreja durante algum tempo, parece-me que desinteressou, a igreja não estava dando certo, não sei exatamente qual foi a razão, mas em 2019, ele decide passar a sua igreja, passar toda a questão burocrática, toda a documentação, eu vou usar o termo que a gente usa aqui no Brasil, passar o seu CNPJ para Alcance Orlando, Alcance Church Orlando. Veja bem, Alcance Church Orlando surge a partir da igreja do Irineu. Eu vou te mostrar o que isso aqui, ó, presta atenção. Uma coisa interessantíssima, né, cara, que aqui no Brasil, não sei se tem isso, acredito que não, mas lá, ou pelo menos não é público assim. Talvez tenha algum relatório da Receita Federal, mas a gente não é público assim. Aqui, lá nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, você tem toda uma burocracia e relatórios que a igreja precisa mandar. Não é só a igreja, né? Qualquer instituição sem fins lucrativos precisa mandar para o governo, e esses dados ficam expostos publicamente. Então você consegue acessar através do site. E esse site aqui, ó, você tem vários relatórios. Desde 1997, que é quando a igreja foi fundada, a igreja foi aberta em 1997. Vamos até ver aqui. Vamos acompanhar? Tá aqui, ó. Esse documento, ele cria o Ministério Irineu Martin Grubert. É o nome dele, né? O nome do pastor Irineu. Tem os dados aqui, as informações, e ele é o presidente, conforme a gente vê nesse documento. Isso é em 1997. E aí, ano após ano, eles são obrigados a enviar, você vê aqui, ó, 97, 98, 99, 2000, 2001, relatórios anuais, annual report. Eles enviam aqui para o governo, e o governo expõe essas informações publicamente. Acontece que em 2019, ele envia o seu relatório anual. Veja isso, Brasil, atentar aí, Brasil, Europa e Flórida, ele certamente está acompanhando. Um café é sempre bom. E aí você tem o nome da instituição: Ministério Irineu Martin Grubert Company. Você tem aqui o André, que é quem assina, André Grubert, que é quem assina esse relatório. E aqui você tem em P de presidente, quem? Irineu Martin Grubert, de presidente, beleza? O presidente é Irineu Martin Grubert, aqui VP de vice-presidente Maria S. Grubert, deve ser esposa, certamente o F é de Fátima, né? Maria Fátima Grubert.
E aqui você tem, esse é o relatório de 2019. Deixa-me fechar e vamos para uma emenda a esse relatório que foi feito. Atentar, Brasil, atentar. Já deixa o teu like aí, pessoal. Deixa o teu joinha, deu trabalho para conseguir isso aqui. Aí você vem, numa emenda que foi feita, o mesmo relatório de 2019. Publicaram o relatório e aí depois publicaram uma emenda. Nessa emenda, olha que interessante, em 2019, o Ministério Irineu Martin Grubert Company já tem um novo responsável, uma outra pessoa agora assina esse relatório e nós temos aqui o que é muito interessante. É aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção. O Ministério Irineu Martin Grubert passa a ter um novo presidente, que vem a ser Paulo Subirá. O Paulo Subirá, irmão do Luciano Subirá, ele passa a ser o presidente do Ministério Irineu Martin Grubert Company. E aí, de BP, você tem a Juliana Alves Subirá. Agora, atentai, Brasil, atentai para essa informação. Olha quem é o secretário, esse S do secretário. Quem é o secretário? Marcos Martin Grubert, o mesmo que estava preso recentemente, foi solto, segundo o promotor, não tinha prova suficiente, mas aí ainda vai para julgamento, tem paciência. O Marcos Martin Grubert, ele aparece agora como secretário da Igreja do Pai. E o tesoureiro é Luísa Grubert. É claro que aqui é digamos assim, um documento de posse que essa empresa passa a ser administrada agora pelo Paulo Subirá. Isso é o que está constando na emenda desse relatório. Mas, você vê aqui, são 3 documentos enviados em 2019. O relatório anual, a emenda ao relatório, que faz o que? Essa alteração na presidência. E nós temos o name change aqui, que é exatamente a alteração da empresa. E esse documento, que está rolado nesse processo, ele nada mais, nada menos, na página 3, ele traz essa alteração de Ministério Irineu Martin Grubert Company para Alcance Church Company. Então, a partir da publicação desse documento, a igreja Ministério Irineu Martin Grubert passa a se chamar Alcance Church. E ela passa a ser presidida, obviamente, nós já vimos aqui, pelo Paulo Subirá. Ou seja, a igreja Alcance, ela nasce, na verdade, ela não nasce, né? Ela tem o seu nome substituído ali. O embrião da igreja, na verdade, era a igreja do Irineu. Veja que interessante, né? Por que isso aconteceu? Em 2010, você tem aquele episódio que eu falei no começo, que é aquela acusação de que o Marcos teria cometido aquele crime. Eu não vou repetir muito aqui, porque a plataforma não permite. Contra uma jovem. E naquela altura, a igreja Alcance teria, segundo dizem a própria vítima, e também foi dito pelo próprio pastor Anderson, teria acobertado. Parece-me uma frase, uma palavra muito forte, mas esse é o termo que foi utilizado. Acobertado. Tanto é que a igreja ameaçou processar o Anderson por conta dessas falas. Por que a igreja em 2010 fez aquilo? É preciso lembrar que em 2010 a Heloísa Rosa estava no auge do seu sucesso aqui no Brasil. Veja, se ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e está lá, claro, muita gente conhece a Heloísa Rosa, mas a Heloísa Rosa não conseguiu lançar mais de um novo hit, né, de lá para cá. Então, são poucas as músicas que de fato evidenciam o ministério dela. Não se tem grandes hits lançados na voz da Heloísa Rosa, mas sobretudo depois de 2010, 2012 para cá. São poucos. Naquele momento ela estava no auge. Não era interessante, talvez, para a igreja manchar a reputação da Heloísa Rosa, fazendo as pessoas saberem que o marido dela era acusado de um crime com isso. Talvez, e só talvez, por essa razão, alguém decidiu não tocar o assunto adiante e dar uma segurada ali. Ou você não pensa que pode ter sido dessa forma. Entenda, em momento nenhum eu estou acusando aqui o pastor Luciano Subirá de absolutamente nada. Estou falando da igreja. A igreja Alcance, naquele momento,
não se tem registro de que ela tenha denunciado na polícia. Ela soube, bom, a vítima disse que soube. A vítima disse, inclusive, que mandaram uma mulher para lá para tentar resolver o problema. Lembra? Estou falando conforme o que disse a vítima. E esse assunto morreu por ali. É claro também que é preciso lembrar que em 2010 o contexto era bem diferente. Você não tinha, né, o WhatsApp como a gente tem hoje, você não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, você não tinha tanto youtuber com coragem de denunciar como a gente está acompanhando hoje. Vídeos após vídeos, canais após canais surgem todo santo dia de pessoas corajosas que vão lá e falam, né, sem medo de processo e também sem o medo do não julgueis ou do não toqueis no ungido, né? Isso era muito forte, muito latente naquela época. Bom, isso em 2010. Aí em 2019, o que acontece? A igreja Alcance, que ficou inerte em 2010, quando Marcos Grubert foi acusado de um crime bárbaro, hediondo, agora tem ele como secretário, cara. Como secretário, vamos ver. Tá aqui. Não, eu vou só provar para você que isso se perpetuou. Vamos para o relatório de 2020, que a igreja enviou para o governo, né? Vamos abrir aqui. Agora você já sai ali, já sai o nome Irineu como o nome da entidade, e agora você já tem Alcance Church and Company. E aí você tem endereços, as informações e tudo mais. O Paulo que assina esse relatório em janeiro de 2020. Ele aparece como presidente, a esposa como vice-presidente, e aqui você tem o secretário Martin Grubert e a Heloísa Rosa como tesoureira. Um ano depois, ele já obviamente já aparece ali no primeiro relatório de 2019, na fundação. O Irineu sai, mas deixa o filho como secretário. Será que foi condição? Olha, eu vou ceder para vocês isso aqui. Eu vou ceder a minha igreja que vocês estão precisando. Eu vou ceder para vocês, mas o meu filho e a minha nora precisam ficar ali na diretoria. Então, a Heloísa Rosa, ela fica como tesoureira desde o primeiro dia. E o Marcos Grubert fica como secretário desde o primeiro dia. Estão lá os dois na fundação da Alcance Church. O mesmo Marcos Grubert que foi acusado de cometer aquele crime em 2010, e a igreja, segundo a vítima, sabia. A igreja sabia. Bom, aí existem várias conjecturas se seria uma simples cortesia do Irineu ao ceder a igreja que ele fundou, a documentação CNPJ, né, da igreja dele, de 97 para a igreja, se seria o pagamento de uma dívida. Será que foi o pagamento de uma dívida? Pô, protegeram meu filho lá atrás, agora eu vou ter que devolver o favor? Será? Tô só conjecturando aqui, senhor juiz, por favor. Não estou afirmando. Aí ele segue em 2020. Deixa eu fechar aqui. E em 2021, no Annual Report, vamos ver? Será que o Marcos vai estar lá ainda? Na Alcance Church, o relatório de fevereiro de 2021? Será? Olha quem está lá. 2021. Martin Grubert. E a Heloísa continua como tesoureira da igreja. Continua como tesoureira, o Paulo subirá. E a esposa Juliana seguem presidente e vice, respectivamente. Aí acontece uma emenda em 2021, aquelas mesmas emendas, né? A emenda que aconteceu lá atrás. E nessa emenda, olha que interessante, nessa emenda há uma mudança. A Heloísa se torna a secretária, o Martin Kruger aparece como tesoureiro. Então a Heloísa perde o posto de secretária, de tesoureira vira secretária. O Martin Kruger aparece como tesoureiro, e aí segue tudo. O Bento aparece que também não gostava, mas esses dois são interessantes. Por quê? Porque nesse cenário, o Marcos, ele sai de cena. Bom, há uma informação que a gente recebeu que precisa ser apurada, é que nesse período ele estava em uma certa crise. Essa informação não posso confirmar, mas a informação é que nesse período ele estava em certa crise. E como a gente já sabe que o Marcos, inclusive, já teve problemas com drogas, possivelmente foi o caso. Como disse, é algo a se confirmar. Mas aqui termina a carreira do Marcos
Grubert na alcance, pelo menos, obviamente, na diretoria. Essa emenda ela vem confirmar essa informação. E aí, no anuário, no documento no relatório de 2022, o Marcos já não aparece mais aqui, mas a Heloísa continua como secretária e por aí vai. Até que, olha que interessante, vamos pegar até o final, né? Só para a gente concluir aqui. Isso é 2022. E aí, no relatório de 2023, que é exatamente um ano do caos, o ano onde o crime acontece ali em março, né, abril. Aqui nós estamos em fevereiro. O relatório de fevereiro ainda traz a Heloísa como secretária em 2023. Depois desse relatório ter sido publicado, você tem as mudanças, né, que aconteceram exatamente devido ao crime a que o marido dela está sendo acusado. E aí você tem como secretário o Nascimento Lobo dos Santos, Rafael, né? O Rafael aparece aí ocupando o lugar da Heloísa. Aí o tesoureiro já muda, né? Passa a ser o Leandro. E também, né, a igreja ganha 2 secretários, né? O segundo secretário, José Marques Degma, o Degma José Marques, e o Leandro Pauletti aparece como tesoureiro. Bom, saiu de cena agora em 2024, depois do escândalo, a Heloísa Rosa, da diretoria da Alcance Church. Mas por que eu mostrei tudo isso aqui para vocês? Cara, para mostrar que a Alcance Church e a família Grubert, eles têm um relacionamento muito íntimo, muito próximo, a ponto de nós mostramos aqui, com exclusividade, um áudio em que a pastora Juliana diz, o Marcos confessou para ele. O Marcos confessou no momento, dias depois de supostamente ter cometido aquele crime. Dias depois. Portanto, ainda no ano passado, bem antes de ter sido preso. A igreja não publicou uma nota, inclusive. Olha que interessante, olha que curioso. Quando você atualiza aqui o site da Alcance, quando você entra, na verdade, no site da Alcance Orlando, tá? Nós temos essa nota aqui, ó. Vamos ler a nota? O que diz a nota? A nota diz assim, ó. Alcance Orlando Church se solidariza... Eu vou pegar logo o texto, porque eu sei que você já sabe do que se trata. Então, vou para o terceiro item. Ponto 3. Pela gravidade dos fatos. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tentar dar um zoom para a gente poder ver com mais clareza. Não, acho que não vai rolar. Que questão. Ué? Pela gravidade dos fatos, adicionalmente ao imediato esclarecimento às autoridades competentes, ainda que não tenha havido confissão por parte do acusado a nenhum dos pastores. Olha só. Adicionalmente, ao imediato esclarecimento às autoridades competentes, ainda que não tenha havido confissão por parte do acusado a nenhum dos pastores. Cara, isso é absurdo, porque nós mostramos aqui um áudio que a própria pastora Juliana diz, ele confessou. Não tem dúvida. Ele confessou. Mas qual é o contexto? O contexto é esse mesmo, que ele confessou. Ela diz, se você não acredita no que eu estou falando, corre aqui no canal, pesquisa aqui, daqui a pouco você vê outro vídeo, e você vai ver que ele mostra lá os áudios em que ele confessa. Ou melhor, ela diz que ele confessa. A pastora Juliana. Em todas as ocasiões em que a igreja e seus pastores foram procurados, foram prontos em atender e auxiliar a família da vítima. E justamente por isso, está sendo ilegalmente atacada. Houveram diversas ligações telefônicas, reuniões, atendimentos pessoais e familiares no ambiente da própria igreja, conferências por chamadas de vídeo e áudio, entre outras ações de amparo e auxílio às vítimas. É o que diz aqui a nota. Mas quando a nota diz que não houve confissão, e nós trazemos para você um áudio que mostra que a igreja, mostra que a pastora disse que ele confessou, então o que dá para acreditar dessa nota? Porque se a pastora diz que não confessou, depois se a nota diz que não confessou e a própria pastora diz que confessou, o que mais dá para acreditar nessa nota? Então, para a gente concluir, senhoras e senhores, esses documentos que estão aqui à disposição, inclusive um dado importante para a gente finalizar, é isso aqui, ó. Mesmo sendo uma mudança de nome e também uma mudança de presidente, o Ministério
Irineu Martin Grubert continua como referência para alcance Church. Ou seja, se houver problemas judiciais, problemas na justiça, o que seja relacionado ao alcance, o Ministério Irineu, ele ainda é, de alguma forma, solidário. Solidário se entende, não quer dizer, né? Responde também. Não é que vai ter solidariedade, mas é solidário no sentido do processo, juridicamente falando. Ele também pode responder, ele é uma espécie de alguém que endossa, ou um termo que a gente tem aqui no Brasil muito comum é fiador. Sabe, quando você vai pegar dinheiro emprestado a alguém, e você tem o João que vai lá e diz, se ele não pagar, eu pago, eu me responsabilizo por ele. É basicamente isso que está acontecendo aqui. A Alcance Church funciona, mas a empresa de referência ainda é o Ministério Irineu Grubert. Então, eles estão interligados. Agora, imagina um escândalo como esse afetando a igreja. A igreja, Alcance Church, também afeta o Ministério Irineu. Então, eles estão muito íntimos, eles estão muito próximos. Será por isso que a igreja demorou tanto a publicar uma nota? Porque essa nota veio ser publicada agora, depois da soltura só me engano, depois de soltura. Se estiver errado, alguém me corrige aí nos comentários. Então, me corrige nos comentários. Depois da soltura do Marcos, não fez essa nota antes. Você viu essa nota antes? Não teve. Quando a criança foi violentada e a igreja soube dessa denúncia, publicou-se alguma nota lamentando o ocorrido, quero que, sabe, independente de qualquer coisa. Por exemplo, um exemplo simples, tá? Independente do Marcos, naquela altura, ter confessado ou não, a igreja deveria ter tomado uma postura e publicado no mínimo, tô falando aqui no mínimo, uma nota. Vamos investigar, a igreja está solidária à família, não podemos deixar isso passar. Não fez isso. Poderia ter se solidarizado, inclusive, com as duas famílias. É importante que a gente lembre disso. Não é só uma família que está sendo afetada aqui. São várias famílias, mas eu vou citar duas. Que é a família do próprio Marcos, né? E a Heloísa Rosa, de um lado, e a família da vítima do outro. Se solidariza, cara, com as duas famílias. Poderia fazer isso. Ou com o próprio Marcos, já que aí era só acusações. Então, até que se prove, mas estamos à disposição e tal. Não. Silêncio absoluto. Por quê? Porque lá é diferente daqui do Brasil. Lá os caras têm que estar pisando em ovos, irmão. Em ovos para não ser deportado, para a igreja não ter problemas com a justiça. Lá, pelo menos em relação a essa questão de igreja, funciona. Olha aí, um relatório anual de como que está a diretoria da igreja, de como está inclusive até as finanças. Importante. Que no Brasil precisa muito disso, né? Mas é isso. Esses documentos não provam que a igreja Alcance, de alguma forma, contribuiu, e é óbvio que eu nunca imaginaria uma coisa como essa, contribuiu para esses crimes. Claro que não. Também não provam que a igreja ocultou ou deixou de fazer por causa disso, mas são informações valiosas que mostram o relacionamento antigo entre a Alcance e o pai do Marcos Grubert. Alcance e o pai do Marcos Grubert. E aí você tem documentos que provam esse relacionamento, mas também você tem depoimentos da vítima. A vítima, em 2010, vai falar ainda mais. Nós tivemos a informação de testemunhas-chave do caso de 2010. Quando vocês verem quem são essas testemunhas, não tem como duvidar. As testemunhas que estão arroladas no processo, quando vocês verem quem são, eu duvido que você vai duvidar do que essa jovem está falando lá. Ainda não posso dizer quem são. Mas o que eu posso já te adiantar é que o processo de 2010, ou a acusação de 2010, ela vai ser, de alguma forma, utilizada nesse caso lá de Orlando. Porque isso vai ajudar, obviamente, a traçar o perfil do acusado. Então, os advogados, a defesa está tentando fazer com que a justiça de lá ouça essa jovem, para que entendam, né, com quem, de fato, estão lidando. Na verdade, não estão tentando ouvir, ela já foi ouvida. Tá? Já foi ouvida pela justiça americana, e a justiça americana vai usar esse depoimento dela nesse processo
de 2023 nessa acusação desse crime contra essa criança. Então, é isso. Se você tinha dúvidas do porquê que a Igreja Alcance talvez tenha cruzado os braços, seja em 2010, seja agora em 2023, isso só mostra o nível de relacionamento que eles tinham, e aí você tira as suas próprias conclusões. Eu estou só apresentando documentos e fatos para vocês. Agora, se você quer continuar acompanhando esse caso através desse canal, é só você se inscrever, tá? Você se inscreve, ativa a notificação, e aí quando a gente tiver um fato novo sobre esse e sobre outros assuntos, você vai ser o primeiro a saber. Você se inscreve agora, não custa nada, clica aqui embaixo em inscrever-se. E também, antes de sair, você ia dar o seu joinha, o teu like, ele ajuda demais. Muita gente não pode compartilhar, às vezes não pode ser visto compartilhando esse tipo de conteúdo. E aí eu entendo perfeitamente, tá? Perfeitamente. Se você não pode compartilhar por uma razão, então deixa o like. Ninguém vai saber que você deu like, ninguém vai saber que foi você que curtiu. E só você e eu é quem saberemos. Beleza? Obrigado mais uma vez pela audiência, por você ter nos acompanhado aqui. Isso mostra, de fato, o quanto o nosso trabalho tem sido valioso, né? E as pessoas têm, de alguma forma, valorizado isso e têm entendido que aqui a gente não faz fofoca, apesar do nome. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais adiante, explicando um pouco mais por que a gente usa esse nome. Eu vejo uma vez ou outra nos comentários, algumas pessoas falam, seria interessante mudar esse nome. Depois eu faço um vídeo com mais calma para explicar para vocês que nos acompanham por que desse nome talvez faça algum sentido, beleza? Um grande abraço e até mais.